Um rosto de alegria, um coração de trevas. Há algo de inerentemente perturbador nos palhaços. Talvez sejam os traços exagerados, a maquiagem grotesca, os sorrisos forçados, escondendo algo desconhecido. Seja qual for o motivo, os palhaços exploram um medo primal, uma sensação de desconforto que transcende fronteiras culturais. É exatamente esse medo que o filme O Palhaço visava explorar, e o fez com maestria, tornando-se um fenômeno global. Mas o sucesso do filme foi marcado por uma série de eventos perturbadores, levando muitos a acreditar que o horror retratado na tela era apenas um reflexo de uma verdade mais sombria espreitando sob a superfície. A Sombra de Gacy, uma história de terror da vida real. Os cineastas por trás de O Palhaço se inspiraram em várias fontes, mas um nome em particular lançou uma sombra longa sobre a produção: John Wayne Gacy. Gacy, um homem aparentemente comum, levava uma vida dupla. De dia, ele era um empreiteiro e um membro ativo de sua comunidade. À noite, ele se transformava em Pogo o Palhaço, entretendo em festas infantis e eventos de caridade. Essa fachada de normalidade escondia uma verdade horrível. Gacy era um serial killer, responsável pela morte de pelo menos 33 jovens rapazes. O caso chocou o mundo, consolidando para sempre a imagem do palhaço assassino no imaginário popular. Sussurros no set. Eventos inexplicáveis durante as filmagens. Desde o início, o set de O Palhaço foi atormentado por eventos estranhos. Os equipamentos apresentavam mau funcionamento de maneiras inexplicáveis. As luzes piscavam e se apagavam, suas lâmpadas inexplicavelmente quebradas. As câmeras travavam, capturando imagens distorcidas ou simplesmente nada. As temperaturas despencavam sem motivo aparente, causando arrepios na espinha, até mesmo dos membros mais experientes da equipe. Sussurros de pontos frios e ruídos estranhos circulavam, criando uma atmosfera de desconforto que permeava todos os aspectos da produção. A câmera para, o medo permanece. Elenco e equipe assombrados por O Palhaço. A atmosfera inquietante do filme se infiltrou na vida do elenco e da equipe. Muitos relataram ter pesadelos vívidos, muitas vezes com o palhaço titular do filme. Alguns alegaram ter visto vislumbres fugazes de figuras sombrias espreitando na periferia de sua visão, tanto dentro quanto fora do set. A linha entre ficção e realidade parecia se confundir, deixando aqueles envolvidos na produção questionando sua própria sanidade. O preço psicológico foi inegável, com vários membros da equipe abandonando o projeto, citando uma sensação avassaladora de pavor. Quando a ficção se mistura com a realidade, paralelos perturbadores. À medida que a produção continuava, os eventos estranhos em torno de O Palhaço tomaram um rumo ainda mais perturbador. Vários incidentes ecoavam os horrores retratados no filme. Um incêndio eclodiu no estúdio, destruindo uma parte significativa do set. Embora ninguém tenha se ferido fisicamente, o incêndio pareceu surgir do nada, desafiando qualquer explicação lógica. Então, uma série de acidentes acometeu membros do elenco e da equipe. Ferimentos leves no set, acidentes estranhos fora dele. Uma sequência de infortúnios que parecia estatisticamente improvável. Esses incidentes, embora aparentemente não relacionados, alimentaram a crescente sensação de apreensão em torno do filme. A vida. Imitando a arte, ou a arte imitando a vida. A verdade inquietante. O Palhaço estreou com aclamação da crítica e sucesso de bilheteira, mas seu triunfo foi agridoce. A narrativa arrepiante do filme, juntamente com os eventos perturbadores que cercaram sua produção, gerou um debate sobre a natureza do próprio horror. O filme era simplesmente uma obra de ficção bem elaborada,
Ou teria, de alguma forma, acessado uma força mais obscura? Teriam os cineastas, inadvertidamente, convidado algo sinistro para sua criação ao se inspirarem em horrores da vida real como John Wayne Gacy? Ou seria apenas um caso de coincidência, com a tendência da natureza humana de encontrar padrões na aleatoriedade levando a medos infundados? O poder duradouro de O Palhaço, um legado de medo. Apesar de, ou talvez por causa da controvérsia que o cerca, O Palhaço deixou uma marca indelével na cultura popular. As imagens do filme tornaram-se icônicas, gerando inúmeros imitadores e solidificando a imagem do palhaço maligno no imaginário popular. Os temas do filme, como a escuridão oculta, a fragilidade da sanidade e a natureza inquietante do desconhecido, ressoaram com o público, gerando discussões sobre o poder do medo e a linha tênue entre entretenimento e exploração. Mesmo anos após seu lançamento, O Palhaço continua a fascinar e aterrorizar, um testemunho do poder duradouro do horror. Além do nariz vermelho e do sorriso pintado, a psicologia da coulrofobia. Para entender a natureza perturbadora de O Palhaço, é preciso mergulhar na psicologia da coulrofobia, o medo de palhaços. Essa fobia é surpreendentemente comum, enraizada na ambiguidade inerente à persona do palhaço. As feições exageradas, as emoções pintadas, a ocultação do verdadeiro eu por trás de uma máscara de maquiagem. Todos esses fatores contribuem para uma sensação de desconforto e desconfiança. Os palhaços, por sua própria natureza, subvertem as expectativas, obscurecendo as linhas entre humor e horror, inocência e malícia. É precisamente essa dualidade que os torna tão fascinantes e tão assustadores. O lado obscuro do entretenimento, explorando o gênero do horror. O Palhaço também serve como um lembrete arrepiante do lado obscuro do entretenimento. O gênero do horror, com sua exploração de nossos medos e ansiedades mais profundos, sempre caminhou na linha tênue entre a catarse e a exploração. Enquanto alguns argumentam que o horror fornece um espaço seguro para confrontarmos nossos impulsos mais obscuros, outros argumentam que ele nos dessensibiliza à violência e normaliza nossos medos mais profundos. O debate em torno de O Palhaço destaca essa tensão contínua, forçando-nos a confrontar a pergunta: em que ponto o entretenimento cruza a linha para a exploração? Nas garras do palhaço, examinando o impacto cultural do filme. O impacto cultural de O Palhaço se estende muito além do reino da crítica cinematográfica. O lançamento do filme coincidiu com um ressurgimento de avistamentos e pegadinhas de palhaços, muitas das quais assumiram um tom sinistro. Esse fenômeno, alimentado pelas mídias sociais e por um ciclo de notícias ininterruptas, confundiu as linhas entre ficção e realidade, levando a um medo e ansiedade genuínos. O legado do filme é complexo, destacando o poder da mídia de influenciar o comportamento e a responsabilidade que vem com a criação de arte que explora nossos medos primordiais. Separando fato de ficção, a importância do pensamento crítico. Na era da desinformação e das câmaras de eco online, é mais importante do que nunca abordar histórias como a de O Palhaço, com um olhar crítico. Embora os eventos inexplicáveis que cercam o filme sejam sem dúvida misteriosos, é crucial lembrar que correlação não implica em causalidade. Atribuir cada ocorrência estranha a forças sobrenaturais ou intenções malévolas é um caminho perigoso. Em vez disso, devemos nos esforçar para separar o fato da ficção, examinando as evidências com uma dose saudável de ceticismo e buscando explicações racionais antes de chegar a conclusões paranormais. Um pensamento final. A natureza inquietante das perguntas sem resposta. Apesar de nossos melhores esforços para racionalizar e explicar,
alguns mistérios permanecem sem solução. Os eventos inexplicáveis em torno de O Palhaço, embora possivelmente coincidentes, continuam a intrigar e inquietar. Talvez esse seja o verdadeiro horror do filme. A dúvida persistente, a possibilidade perturbadora de que algo mais sinistro esteja em jogo. No final, a questão de saber se O Palhaço é uma obra de entretenimento inofensiva ou um conduíte para algo mais sombrio permanece sem resposta. Um lembrete arrepiante de que algumas portas é melhor deixar fechadas.